Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. E o vídeo provavelmente vai chegar um pouquinho mais tarde do que o normal, porque eu tava assistindo a final de conferência entre o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. Foi um jogaço, acabou de acabar, eu fui preparando o vídeo e agora eu vou trazer ele aqui pra vocês, só explicando caso o vídeo chegue um pouco mais tarde. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Esse final de semana foi terrível, foi um final de semana muito fraco, mas mesmo um final de semana muito ruim, tem algumas coisas que dá pra gente analisar. Por exemplo, esse é o terceiro final de semana que os mesmos 5 filmes estão no top 5, eles inverteram algumas ordens ali, né? O primeiro passou para segundo, o segundo passou para primeiro, mas é algo muito raro. E eu fui voltando, né? Fim de semana para fim de semana, voltando. Eu não encontrei uma sequência tão ruim, né? Que a bilheteria ficou tão estagnada durante 3 finais de semana. E mais uma vez o resultado foi péssimo. Se a gente somar todos os filmes em território americano, o final de semana foi equivalente a 60 milhões de dólares. Isso aconteceu somente 2 vezes no ano passado, mas se a gente voltar antes da pandemia, eu quero que vocês escrevam aqui abaixo um chute quando vocês acham que foi a última vez que um final de semana fez menos de 60 milhões de dólares nas bilheterias. Eu tô dizendo todos os filmes que estão em cartaz, quando vocês acham que foi a última vez que todos os filmes fizeram menos do que 60 milhões de dólares. Eu falo pra vocês porque eu demorei muito pra encontrar esse final de semana, porque eu tive que voltar até o ano de 2001. Então, antes da pandemia, ou seja, 2019 pra trás, não aconteceu. Em 2019, 2018, 2017, a gente tem que voltar até 2001 pra encontrar um fim de semana tão ruim a esse ponto. E foi no dia 21 de setembro de 2001, eu não sei se vocês se lembram, mas aconteceu uma tragédia gigantesca 10 dias antes, o que pode até explicar, né, por que 10 dias depois as pessoas não estavam muito animadas para ir aos cinemas, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, dia 11 de setembro foi um dos dias mais trágicos aí na história norte-americana. Então, filmes podem ter inclusive saído de cartaz, né? Os estúdios podem ter deixado de lançar algum filme grande. E se a gente levar em consideração a inflação, nem esse final de semana de 2001 perderia para esses finais de semana terríveis que a gente está tendo agora. O mês de janeiro, como eu falo sempre, continua sendo o cemitério dos estúdios. Eles lançam os piores filmes, não os piores em termos de qualidade, mas com certeza os piores em termos de expectativa do estúdio. E o Wonka ainda está trazendo um resultado positivo. Então, se o Wonka não tivesse sendo um fenômeno, se Aquaman tivesse sido, né, um fracasso ainda maior, ou um fracasso, né, eu vou falar um pouquinho de Aquaman aqui no decorrer do vídeo, eu acho que a gente teria talvez os piores finais de semana de todos os tempos, excluindo, obviamente, um momento de pandemia onde todos os cinemas estavam fechados. Então, quem assiste semanalmente vai se lembrar do top 5, porque na primeira posição a gente tem o filme The Beekeeper, que é um filme do Jason Statham, Rede de Vingança aqui no Brasil. O filme caiu 13% somente e trouxe mais 7 milhões de dólares. Então o filme teve um resultado relativamente positivo, né, no seu terceiro final de semana. O filme, na minha opinião, já se tornou um sucesso, porque mesmo que ele não seja lucrativo ainda, ele vai ser, porque ele já chega a 104 milhões de dólares. É o primeiro filme lançado em 2024 a bater a marca dos 100 milhões de dólares. E o filme vai continuar caminhando, deve chegar a uns 120, 130 milhões e com orçamento de 40 milhões, com certeza ele vai ser lucrativo e vai ser um filme que vai atrair bastante gente, possivelmente pro Amazon Prime Video, porque é um filme da MGM, tá lá dentro, né? Mesmo que você tenha que assinar o canal da MGM, ele vai estar lá dentro do serviço daqui a algum tempo. E pessoal, eu queria pedir rapidinho para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês já se inscreveram, mas deem uma conferida, ajuda bastante, né, no algoritmo aí do YouTube. Então com certeza, se vocês puderem me dar essa ajudinha, é fácil, rápido e de graça. E aqui eu atualizei o quadrinho que eu estava fazendo. Eu estava colocando um ponto de interrogação no filme The Beekeeper,
né? Mas agora já dá pra gente falar que o filme vai de fato ser lucrativo. Aqui eu fiz um levantamento de todos os primeiros filmes de uma franquia do Jason Statham. Então aqui eu tô tirando Meg 2, eu tô tirando os Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw e assim por diante. Se a gente olhar só os primeiros lançamentos, a gente tem o filme Parker, que pra mim foi uma decepção, né? Foi um fracasso financeiro, fez somente 46. Hummingbird fez 12 milhões. Homefront fez 51 milhões. Wild Card foi um fracasso absoluto, fez 6 milhões. The Meg, 530 milhões. Wrath of Man, 104 milhões. Operação Fortuna, 49 milhões, só que teve um orçamento muito alto. E o filme The Beekeeper, 104 milhões de dólares. Então o filme, na minha opinião, vai ser um sucesso, né? O Jason Statham tá num bom momento da carreira, apesar de ter alguns fracassos aí nos últimos anos. Ele é um cara que participa de muitas franquias, né? Então eu acho que ele é um cara com uma carreira muito interessante. Ainda mais considerando, né, de onde ele veio, eu acho que é um cara com uma carreira muito boa. E outro ponto, agora avançando para o segundo colocado, vocês vão perceber, podem dar uma olhada aí, ó, o primeiro colocado chegou com 7 milhões de dólares e o último colocado com 4,8 milhões de dólares. Então a diferença é muito pequena do primeiro para o quinto colocado. Eu dei uma procurada também, eu procurei aí uns 2 anos, eu não consegui encontrar nenhum final de semana que o primeiro e o quinto colocado estão tão próximos assim. Tem até um final de semana no começo do ano passado que não, a diferença é um pouco maior. Aí eu voltei mais um tempão, eu não consegui encontrar realmente um final de semana tão empatado assim, né, com filmes tão próximos um do outro. Então a gente tem o primeiro colocado com 7,4 milhões, o segundo colocado com 7,3 milhões, que é justamente o filme Meninas Malvadas, que estava na primeira posição no final de semana passado, caiu agora para a segunda posição, porque teve uma queda bem mais acentuada de 37% contra uma queda de 13% de Rede de Vingança. O filme, como eu disse, não está sendo um sucesso tão grande. O filme eu acho que vai acabar se pagando, vai acabar sendo lucrativo para Paramount, porque ele custou 36 milhões de dólares e está chegando a 83 milhões de dólares. Então eu imagino que esse filme vai chegar na casa dos 100 milhões e vai ser lucrativo para Paramount, mas com certeza eles esperavam um pouco mais, porque o filme é um fenômeno, né? O primeiro Meninas Malvadas foi um filme que conquistou o público ali com o decorrer dos anos, e mesmo sem a gente ajustar pela inflação, o primeiro filme foi um sucesso muito superior. O filme tem 130 milhões de dólares, enquanto esse tá com 83 milhões, e o primeiro filme teve um orçamento de metade mais ou menos. Esse filme teve um orçamento dobrado e o resultado tá praticamente pela metade, né? Se a gente ajustar pela inflação, o resultado do primeiro filme vai para casa dos 200 milhões. Na terceira posição, um filme que continua sendo um sucesso muito grande, um filme que eu acertei quase em cheio nas minhas previsões do ano passado, o filme Wonka. Ele chega a 552 milhões de dólares, com mais uma queda muito pequena, na casa dos 12%. O filme fez mais 5,9 milhões de dólares, então o filme continua voando. Eu acho que ele já está se tornando um sucesso maior do que o do seu filme anterior, que é justamente o filme com o Johnny Depp, né? O filme lá de 2005, dirigido pelo Tim Burton. O filme chega a 474 milhões de dólares, que é um resultado melhor se a gente for analisar friamente, né? Porque se a gente ajustar pela inflação, 474 milhões em 2005 é muito mais do que 550 hoje. Só que eu acho que o cinema mudou muito. Eu acho que as expectativas, né, para esse filme eram muito menores, enquanto o filme de 2005 foi lançado, né, no auge do Tim Burton, no auge ali do Johnny Depp, estava fazendo os filmes do Piratas do Caribe. Então o filme foi um fenômeno, né, mas eu acho que esse filme superou ainda mais as expectativas. E vamos ver, né, o filme provavelmente vai continuar crescendo nas próximas semanas. Na quarta posição, caindo somente 5%, uma queda ridícula, ficou o filme Pássaros da Illumination Entertainment, que pertence à Universal. O filme trouxe mais 5,1 milhões de dólares. O filme teve o efeito, né, que muitos filmes da Disney tinham antigamente, de manter, né, durante janeiro, trazer muito dinheiro, continuar, né, com quedas muito pequenas. Isso a gente vê que não está acontecendo mais com tanta facilidade com os filmes da Disney. O próprio filme Wish, né, teve quedas bastante acentuadas e o filme não teve um resultado positivo para um filme que custou 200 milhões de dólares. E o filme Pássaros já chega a 206 milhões,
com um orçamento de 72. Então, dependendo do boca a boca, dependendo do sucesso que esse filme fizer, quando chegar a um serviço de streaming, pode ser inclusive que eles façam uma sequência, pode ser um filme que tenha um salto grande, né, do primeiro pro segundo, assim como a gente viu com o filme do Homem-Aranha, lá o filme animado, e muitos outros que às vezes fazem 200, 250 milhões no primeiro e 500 milhões no segundo. Então, Pássaros pode ser uma grande aposta da Illumination Entertainment, que tem, né, muitos filmes bem-sucedidos. O filme já bateu o filme Hop, né? Então ele não é mais o pior lançamento da Illumination Entertainment. Ele ainda não bateu o Lorax, que fez 349, Sing 2, 408, A Vida Secreta dos Animais 2, que fez 431, o Grinch fez 526 e Meu Malvado Favorito fez 543, além de vários outros filmes que trouxeram muito mais dinheiro. Então o filme ainda é um dos piores colocados, né, dentro do estúdio, mas eu acredito que pelo custo, né, de 70 milhões, ele pode ser considerado um sucesso e pode ter uma sequência. Eu não apostaria nisso, mas é uma possibilidade. E aí, fechando o top 5, ficou a melhor comédia romântica, né, em termos de números, de 2023, e agora entrando em 2024, Todos Menos Você, caiu somente 11%, fez mais 4,8 milhões de dólares e já chega a 126 milhões, com um orçamento de 25, então esse filme está tendo pernas muito longas, está tendo quedas muito pequenas, né, principalmente por causa dos dois astros que estão fazendo muito marketing em cima desse filme. Eu mesmo tenho visto muita coisa envolvendo os dois, então o filme, né, com certeza está sendo bastante satisfatório para a Columbia. E mais algumas observações que eu não posso deixar de fazer. O filme Aquaman chegou a 412 milhões. Eu recebi até alguns comentários nos vídeos anteriores que eu fiz, onde eu questionava se Aquaman seria um grande flop. Eu inclusive usei o exemplo do primeiro filme, que o primeiro Aquaman não teve uma abertura tão boa como vocês podem ver por aqui. Teve uma abertura de 67 milhões e conseguiu ter um resultado muito bom nas bilheterias. Então eu falei que o Aquaman, mesmo com uma abertura ruim de 28 milhões, poderia ter pernas muito longas. Só que eu ainda não tiraria o filme, né, dessa classificação de flop, justamente porque o filme custou acima dos 200 milhões. Eu acho que o filme custou muito mais do que o primeiro, né, porque o filme atravessou a pandemia na produção, né, então eu imagino que o filme tenha tido um orçamento maior do que os 205 milhões reportados, e mesmo assim, 412 milhões não é lucrativo para um filme que custou 205 milhões, porque o filme tem que fazer bem mais do que o dobro, né, se a gente considerar que ele fez dinheiro em território chinês e na China o estúdio fica com somente 1/4 do valor que é arrecadado, né, nos Estados Unidos é meio a meio mais ou menos, e em outros países como aqui no Brasil, o estúdio recebe de volta somente cerca de 40% do valor arrecadado. Então eu imagino que para o filme Aquaman ser lucrativo, ele precisaria chegar pelo menos na casa dos 500 milhões, o que ele ainda não fez, ele ainda está bem distante com 412. Então muitas pessoas estão falando que a minha previsão foi errada e assim por diante. Obviamente eu esperava que o filme fizesse muito mais, então ele foi uma decepção, mas ainda não dá para dizer que ele não foi também um flop. Né, um flop financeiro que eu digo não chegou a cobrir o seu orçamento ali, né, com dinheiro arrecadado nas bilheterias. E aqui os filmes de heróis de 2023, se vocês quiserem eu vou botar o quadrinho aqui, eu não vou ficar repetindo também toda vez, porque, né, o filme do Aquaman já não tá trazendo tanto dinheiro assim. Aqui os filmes da DC também, eu tô atualizando provavelmente pela última vez esses quadrinhos, eu vou tirar eles da rotação aqui porque o ano já acabou, né? Vocês têm acesso aqui a todos os filmes de heróis que foram lançados em 2023. Para mim, o único sucesso foi o filme do Homem-Aranha, né? O único grande sucesso, porque o filme do Guardiões da Galáxia, eu acredito que tinha potencial para bater pelo menos 1,2, 1,3 bilhão de dólares se ele tivesse sido lançado no momento certo. Então o filme foi um sucesso financeiro, trouxe dinheiro para Marvel e para Disney, mas não deixou de ser, para mim, uma decepção em termos de resultado. O filme teve um resultado positivo, como eu disse, mas eu esperava bem mais. Outro filme que continua evoluindo, né, mas não bateu ainda os outros filmes do estúdio Ghibli,
é o filme O Menino e a Garça, que chegou a 163 milhões de dólares, um resultado muito bom para esse filme, que é de um dos meus estúdios favoritos. E aqui só uma observaçãozinha, né? Godzilla Minus One fez 5 vezes o que ele fez na abertura, ele abriu com 11 milhões, chegou a 55 milhões em território americano, então conseguiu um multiplicador 5, que é muito positivo, e chega a 102 milhões de dólares ao redor do mundo todo, sendo que teve um orçamento por volta de 10 milhões, alguns lugares falam 10, alguns lugares falam 15, mesmo assim, o filme conseguiu fazer quase 10 vezes o seu orçamento, então o filme é um enorme sucesso. Os grandes estúdios já devem estar correndo atrás do diretor ali, ele quer fazer um filme de Star Wars, inclusive, se eu fosse o Dave Filoni, ia atrás para ele fazer um filme, né? Mas a gente sabe como a Disney age ali nos bastidores, né? Talvez eles não queiram dar liberdade criativa pro cara, mas ele já declarou interesse em fazer filmes nesse sentido, pelo menos eu acho, né? Pode ser que eu esteja enganado. E para fechar, eu vou colocar o quadro aqui, né, dos maiores filmes de 2023. Ainda não tem filmes o suficiente para fazer essa lista para 2024, provavelmente lá por meados de fevereiro eu já lance aqui o top 5 de 2024. Mas por enquanto a gente continua remoendo aí esses mesmos números, né? Eu não vou nem falar um a um, mas tem Barbie, tem Oppenheimer, tem Super Mario e assim por diante. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do final de semana. Foi uma semana muito divertida, né? Não só por causa das bilheterias, mas eu achei muito legal os eventos esportivos. Eu assisti no Star Plus, eu assisti a final do Aberto da Austrália, né, que foi o Jannik Sinner contra o Daniil Medvedev. Foi um jogo sensacional, eu assisti vários jogos aí no decorrer dessa última semana, né, no Star Plus. Eu assisti hoje, como eu disse, a final de conferência entre o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson, e eu assisti um jogo histórico dos Lakers contra os Warriors, que foi para 2 overtimes, né, o LeBron James e o Steph Curry, talvez a maior rivalidade aí dessas últimas décadas no basquete, fizeram jogos sensacionais e o jogo terminou por 1 ponto e o LeBron James chegou, se não me engano, a 36 pontos, 20 rebotes e 14 assistências, um jogo histórico. Então só tô falando aqui, né, que foi um final de semana muito divertido nos esportes, além, né, desses números aqui. Foi um final de semana bem sem graça nas bilheterias, mas deu para dar uma analisada um pouquinho mais a fundo. Eu espero que vocês tenham gostado e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.